Nosso segundo painel do dia vai colocar no centro do debate os fundos de políticas públicas e sua relação com o orçamento público. Um papel histórico, no financiamento do desenvolvimento, os fundos são, de fato, essenciais para viabilizarem investimentos estratégicos no país. Então, diante dos desafios atuais, ganha importância o aprimoramento da governança, a eficiência e, claro, da capacidade de gerar resultados desses instrumentos. Então, para moderar essa conversa, vamos convidar aqui o superintendente da área de Planejamento e Pesquisa Econômica do BNDES, senhor Gabriel Aidar. Bem-vindo. Senhor Gabriel, que agora recebe para debater esse tema o auditor-chefe da Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas do Tribunal de Contas da União, senhor Agostinho Garrido. Convidamos ainda o pesquisador associado na Fundação Getúlio Vargas, senhor Manuel Carlos Pires. O secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, senhor Eduardo Correia. O economista da Finance Estudos e Pesquisas, senhor Geraldo Biasotto Júnior. E quem participa conosco na ocasião remotamente é o sócio da Finance Estudos e Pesquisas, senhor José Roberto Afonso, que já está conectado conosco também. Então, para conduzir os trabalhos, com a palavra o moderador. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. A gente tem um desafio aqui de fazer uma mesa, uma roda viva aqui, como disse o vice-presidente do Banco do Brasil pela manhã, que deixe vocês acordados depois do almoço, Então a gente vai tentar fazer um debate animado aqui, nesse conjunto aqui de especialistas, A gente vem tratando, no período da manhã a gente falou muito, os representantes nos dois painéis falaram muito, seja do contexto global, e principalmente da importância do crédito para o desenvolvimento, em particular dos fundos públicos que financiam esse crédito. Eu acho que é importante sempre lembrar, a gente está no âmbito da BDE, aliás, a qual eu parabenizo pelo evento, principalmente a nossa presidenta da BDE, Maria Fernanda, e toda a equipe técnica, liderada pelo André. Mas quando a gente fala aqui dos bancos de desenvolvimento, dos bancos de fomento, que participam da BDE, é sempre bom frisar a importância desses bancos para o desenvolvimento, é óbvio, a gente vem falando isso desde de manhã, mas esses bancos eles precisam do quê? Eles trabalham na ponta ofertando crédito de longo prazo, crédito para o desenvolvimento, ou seja, formando uma carteira de longo prazo que é permeado pela incerteza, permeado pelos desafios econômicos, e eles são bancos que financiam a transformação econômica. Hoje a gente fala da transformação ecológica, mas a gente tem vários desafios, do desenvolvimento regional, da inclusão, enfim, da melhoria da universalização do acesso a serviços públicos básicos, enfim. E esses bancos precisam de uma fonte de financiamento. E eles precisam de uma fonte de financiamento, e eu não preciso explicar aqui para os meus colegas de bancos de desenvolvimento, que seja estável, que seja com olhar de longo prazo, que seja permanente, na medida que você consiga se planejar para além de um ano, para um período mais longo, onde você vai ter que executar programas, e programas que, de fato, transformem a vida das pessoas. Então, acho que é muito importante essa mesa aqui hoje, que a gente vai discutir fundos públicos e seu relacionamento com o orçamento público, e da importância desses fundos públicos serem de longo prazo, serem sustentáveis e serem viáveis economicamente. Esses fundos precisam ter sua sustentabilidade garantida ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui uma roda viva aqui de especialistas, e eu acho que hoje vai ter um debate muito rico com o nosso representante do Tribunal de Contas, nosso especialista de políticas públicas, Manuel Pires, Biasotto e Zé Roberto Afonso, que estão fazendo um estudo de grande fôlego sobre fundos públicos, vão poder falar sobre isso, e o secretário Eduardo aqui com o gestor aqui dos nossos fundos regionais tão importantes para o desenvolvimento do país. Então, a minha proposta aqui, da nossa organização dessa conversa, a gente vai começar uma primeira rodada de introdução de cada um dos representantes. Aí eu vou pedir para vocês tentarem ficar aí num limite de 3 a 5 minutos para a gente conseguir depois seguir o debate numa segunda rodada e depois com manifestação aqui, perguntas da nossa audiência muito qualificada. Então, Agostinho, por favor, seguir aqui a ordem que colocaram do programa. Por favor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a organização, cumprimentar os painelistas, na pessoa do Gabriel,
cumprimento todos os demais. Para nós do TCU é muito importante a gente conversar um pouco, debater sobre temas que são caros ao TCU, né? Para que a sociedade tenha a visão de que o TCU não é só aquele bicho-papão que está ali para punir gestores. Ele está para punir os maus gestores, que eu acho que não é o caso dos presentes aqui, que têm afinidade com aquilo que nós pretendemos, que é o bem público, o bem do patrimônio público, né? Zelar pelo patrimônio público. Fui chamado aqui nesse desafio a ter uma série de fundos que estão sobre nossa clientela. Eu sou auditor-chefe da Audibancos, atualmente eu estou como secretário da Sessex Contas, que abrange algumas outras unidades de auditoria, que presta conta de governo, que cuida de benefícios sociais. É uma clientela bem grande, faz auditoria financeira no Balanço da União. E a minha unidade original é a Audibancos, que faz a auditoria dos bancos federais, dos fundos, dos CVMs, os EPs, reguladores financeiros, fundos de pensão, uma clientela bem grande. O BNDES está aqui na nossa clientela, né? Então, bom, o primeiro ponto que eu queria falar de fundos, que é um tema bastante amplo e vai até de fundos que talvez a gente diga não é nem fundo. A gente fala do FPM, do FPE, do FCDF. São fundos constitucionais e que tratam da repartição de bens, repartição daqueles bens de valores que serão geridos pelos gestores municipais, estaduais e pelo DF. Então, o FCDF ele tem a finalidade alocativa, ele não é um fundo de investimento de empréstimo. Então, eu acho que ele fica um pouco fora desse nosso debate. E a gente tem uma amplitude de fundos muito grande, mas eu queria citar assim, 5 principais, que eu fiz uma colinha aqui, levantei, e para a gente ver a dimensão dessa brincadeira, né? O FGTS tem ativos de 830 bilhões, o FNO de 53 bilhões, o FNE 158 bilhões, FCO 47 bilhões e o FAT 485 bilhões. A gente está falando aí de 1,6 trilhões de ativos gerenciados por esses fundos. Esse ano, para o orçamento de 2026, só o FGTS pretende aplicar 160 bilhões, sendo 144 na habitação, 8 na infraestrutura urbana e 8 no saneamento. É tão pouquinho assim porque realmente é um pouco mais difícil. Acho que para a cultura do FGTS, realmente a habitação é o forte. E políticas de infraestrutura urbana e de saneamento são políticas que, para ter o retorno com pagamento de juros, né, através de financiamento, acho que fica um pouco mais complexo, dado o momento que alguns clientes, alguns governos e estados, às vezes, não têm nem capacidade de se endividar mais, devido à situação do país. O FNO deve desembolsar 17 bilhões, o FNE 53 bilhões, o FCO 15 bilhões, e o FAT, só com seguro-desemprego e abono, está previsto 130 bilhões. A gente fala de jogar esse ano 375 bilhões para rodar na economia. Então, é um impacto significativo e é bem relevante para o nosso país. Bom, esses são minhas considerações iniciais. Queria trazer esses fundos, a maioria deles estão sob nossa coordenação. E estamos aí para ajudar no que for possível. Obrigado, Agostinho. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Eu ainda não vou lhe provocar, deixarei para a segunda rodada. Manuel, você. Bom, quero agradecer o convite, cumprimentar todos os meus colegas aqui, painelistas e os demais presentes. Parabenizar a BDE pela iniciativa do fórum, mas também pela iniciativa de fazer o estudo que o Biasotto e o Zé Roberto Afonso vão apresentar aqui hoje, discutir aqui hoje, porque acho que é um estudo que ajuda muito a gente a organizar as ideias sobre esse assunto, tá? E aqui, nessa minha fala inicial, eu quero trazer alguns elementos para tentar facilitar um pouco a nossa discussão, a compreensão desse tema, para quem está aqui presente acompanhando a gente. O primeiro ponto para observar é que nós estamos falando de um setor público que investe muito pouco. Historicamente, há
2 ou 3 décadas, os governos no Brasil têm investido muito pouco por falta de recursos fiscais, por questões de regras fiscais, endividamento público, etc. Historicamente, os fundos acabaram cumprindo um pouco, parcialmente, esse papel de criar canais, né, alternativos para financiamento do investimento. E aí uma questão dentro dessa forma de resolver esse problema é como é que você avalia todo esse universo de ações. E aí, para a gente entender um pouco a discussão econômica relacionada aos fundos, eu queria dar 2 exemplos para vocês. Tá? Vamos imaginar uma situação em que o governo se endivida ou uma pessoa se endivida para pagar as contas correntes. Então, nesse caso, você está com um déficit, se endividando para financiar essa despesa, conta de mercado, combustível para abastecer o carro e coisas do tipo. Tá? Esse é um problema que essa família tem que administrar. Numa situação alternativa, a gente pode imaginar uma família que está tomando a decisão de se endividar para comprar um imóvel, que é uma decisão que muita gente toma ao longo da sua vida, uma decisão comum, uma decisão econômica bastante comum. Nesse caso, você vai ver a pessoa aumentando a dívida da mesma forma que no exemplo anterior, só que, em paralelo, ela está constituindo um patrimônio. Ela não está ficando mais pobre. Essas 2 decisões econômicas são completamente diferentes. Quando eu olho para a dívida e resultado primário, que é a forma normal de se analisar o orçamento público, para a maioria dos economistas e das pessoas, e o debate que a gente vê no jornal, essa segunda decisão, que faz muito sentido econômico, vai ser traduzida simplesmente como aumento de dívida e aumento de déficit primário com uma conotação negativa. Qual que é a forma de resolver isso? Em vez de olhar só para a dívida e resultado primário, a gente tem que ter uma visão mais integrada de orçamento e olhar para o balanço patrimonial do governo. No balanço patrimonial, a gente vai ver a dívida subindo, o ativo sendo constituído e o governo, eventualmente, ficando mais rico ou mais pobre, olhando o impacto desse universo de decisões no seu patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido é a medida adequada de riqueza de qualquer agente econômico. Vale para uma família, vale para o governo, vale para um banco, para uma empresa privada. Então, onde é que eu olho o impacto dos fundos na política fiscal? Na abordagem patrimonial. Na primeira discussão que é importante a gente ter aqui nessa discussão dos fundos é como é que eu trago a linguagem orçamentária para integrar junto à discussão da abordagem patrimonial, para a gente conseguir ler e entender todo o impacto econômico das decisões que são produzidas pelo governo. Essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui para o debate. A segunda questão é, feito isto, e o Tesouro publica esses relatórios, a gente que normalmente não acompanha essas informações, feito isso, será que eu consigo integrar, dentro dessa abordagem patrimonial e orçamentária, entender como é que o universo de políticas públicas impacta a economia? Qual o montante de benefícios que eu estou dando, ou incentivos, ou políticas públicas que eu estou fazendo para quem é mais pobre, para quem precisa de saneamento público, para uma empresa automobilística, enfim. Como é que eu avalio toda a política pública que está sendo feita para o país, se aquilo é excessivo, se precisa ser feito mais, se pode ser feito menos, onde é que eu posso cortar, e qual que é o impacto daquilo na economia e na sustentabilidade das finanças públicas, das finanças do governo federal, estadual e municipal. Então, eu queria colocar esses temas aqui para a gente começar a alimentar o nosso debate. Obrigado, Manuel. Acho que na sequência você já vai trazer para a gente as contas aqui que eu vou te perguntar. Eu acho que pela sequência aqui, Biasotto, então passaria para você a palavra, por favor. Bom, muito obrigado. Primeiro quero agradecer à BDE pela oportunidade tanto de estar aqui quanto de ter feito o estudo, que na verdade foi muito rico para mim. A gente ainda está no meio do caminho, mas já foi muito rico. E agradecer também o pessoal do BNDES, o pessoal da Caixa, a Secretaria Executiva da BDE por todo o apoio que nos deu. Daqui a pouco o Agostinho também vai ser agradecido porque vai dar uma entrevista para a gente. Bom, mas acho que a abordagem dos fundos, primeiro a gente tem que olhar um pouco para a história. Teve 2 grandes fundos no Brasil, Fundo Nacional Rodoviário, Fundo de Reaparelhamento Econômico, lá de trás. E eles foram filhos exatamente do descontrole do orçamento público. Então, quando você teve um grande objetivo estratégico, você criou o fundo e segregou recursos para usá-los a partir dali. E deu certo? Deu certo. E até o sucesso deles até explica um pouco do problema de hoje.
A partir daí, cada interesse achou que com o fundo conseguiria também ter o seu quinhão ali assegurado dentro do orçamento. E por isso hoje a gente tem lá os 200 fundos, provavelmente muito zerados, mas tem lá os 200 fundos. Ora, e aí, lembremos o seguinte, essa expansão se deu num regime autoritário, por Campos e Bulhões, que através do Decreto-Lei 200 incentivaram que o Estado se expandisse dessa maneira através de uma série de empresas e de fundos e de formas de aval que acabaram dando um conteúdo muito difuso para a política fiscal. Isso aí só acabou em 82, quando a FMI começou a medir o conceito de necessidade de financiamento do setor público, e aí a gente acabou passando por um processo de centralização e de conhecimento do que era o setor público como um todo. Agora, voltando lá atrás também, o FGTS é um fundo, digamos, brilhante para o nosso crescimento, porque ele criou poupança. Aquela poupança que o Fundo de Garantia começou a obter, ela não existia antes. Ela criou poupança e criou os canais de mobilização dessa poupança que explicam todo o nosso desenvolvimento urbano de lá para cá. Então, isso é função de Estado, para mim. Isso é a função das grandes estratégias de Estado. Depois tivemos alguns outros fundos com grande importância, como o FAT, por exemplo, fundo de grande importância. Hoje, colocaria o FNDCT também como um fundo de grande magnitude, e o Fundo Clima pode vir a ser também um fundo do mesmo naipe. Só que a gente tem que lidar com uma coisa, né? Hoje, infelizmente, os fundos estão sendo meio demonizados por uma perspectiva teórico-política. Então, a gente vê na imprensa, vê em trabalhos acadêmicos, uma ideia de que os fundos, especialmente fundos privados, com participação da União, estão sendo usados para mascarar, inclusive tem um termo utilizado pelo próprio autor, para driblar o regime fiscal. Eu acho mal colocado, porque é muito pouca discussão, existe discussão, por exemplo, o Fundo Pé de Meia envolveu uma discussão importante, e que acho que até teve consequências na sua reorganização. Só que a gente, a partir dali, fica com a ideia de que o fundo sempre vai ser utilizado para mascarar o regime fiscal, o que é um absurdo monumental, inclusive do ponto de vista com alguns erros conceituais, porque, na verdade, muitos dos recursos até saem como inversão financeira, mas eles são contabilizados no déficit na própria estrutura orçamentária. Então, acho que pouquíssimos problemas existem, e aí e aí que é o X da questão, você está jogando fora um instrumento de uma importância absurda para o nosso desenvolvimento só por uma querela teórico-política. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que confrontar de maneira muito sólida e importante. Vejam que tem sentido o fundo dentro da estrutura atual, um fundo contábil que executa recursos pelo orçamento? Pouco. Muitos deles poderiam ser prescindíveis. Alguns que, tipo, o Fundo dos Direitos Difusos. Alguém tem coragem de acabar com uma coisa tão importante? Não tem, mas é uma coisa bem delimitada que pode continuar existindo. E alguns fundos geram um ambiente econômico em torno deles, em torno da ideia que sempre vai ter uma política vinculada a esse fundo. Agora, os fundos financeiros e os fundos garantidores, aí são de uma importância absurda. E aí não é só porque eu fui contratado pela BDE que eu estou falando isso. Mas são importantes. Primeiro, porque você usa a capilaridade, a condição de análise de crédito que o setor público tem. Ué, se for bater o Banco do Brasil como um banco que não executa política pública, privatiza, melhor. Né? Mas você tem que utilizar, porque é um patrimônio do Estado que você tem dentro da caixa do BNDES, do Banco do Brasil e dos outros, da estrutura. Inclusive, o Coroco falou aqui da ideia de fazer uma rede, eu acho fundamental que essa articulação em rede seja cada vez mais concretizada. Sei que ela existe já em parte. Dos fundos garantidores, então, gente, como ficou claro aqui na reunião de cedo, a gente está num mundo completamente em mudança. Tem gente que tem grandes startups que não tem como medir risco.
O cara não tem capital e não tem como de risco dele. Você precisa de um fundo que consiga assumir aquela garantia. Agora, mais importante que tudo ainda, nós estamos num momento, e aí defendo os fundos privados com participação da União, onde a gente pode desenhar um Estado que não é aquele Estado executor que foi de antes. Não é só o Estado até mobilizador de poupança compulsória, como foi antes. Podemos desenhar um Estado que vai estar presente dentro do mercado de capitais, dando chancela para determinados investimentos, reduzindo a forma, o quanto de mobilização de capital que você tem que fazer e trabalhando em áreas de grande relevância, como o clima, por exemplo. Muitas ações em torno da reorganização produtiva em torno do clima podem ser feitas no formato de fundo, com participação da União, em parte, e com recurso privado, se houver segurança. E aí, o último tema é governança. Primeiro, nós, funcionários públicos aqui, que eu já fui muito, precisamos de um mínimo de garantia jurídica para estar atuando. Senão, a máquina paralisa. Segundo, o Brasil precisa dessa governança, porque é a nova forma de fazer política num mundo diferente, num mundo que é lá de trás. Então, esse aí, o terceiro, logicamente, que é crucial, porque a gente tem que garantir governança, tem que ter conselho deliberativo, tem que ter conselho de investimento, tem que ter avaliação de política. E lembro vocês que o fundo é um local dentro do orçamento, que hoje, venhamos e convenhamos, é uma bagunça, é um local onde você pode administrar e testar políticas para ver se elas são consistentes. Obrigado, Biasotto. Desculpe. Muito obrigado. O Zé Roberto vai entrar por vídeo, ele nos escuta? Olá, Dá. Escuto sim. Então, Espero que esteja. A palavra é sua, meu colega benedense, Zé Roberto Afonso, por favor. Bom, peço, antes de tudo, me desculpas por não poder estar presencialmente aí com vocês. Agradecer a BDE o convite e cumprimentar o Gabriel Edari, em nome dele, e todos os demais participantes e presentes. Biasotto já falou bastante, então eu vou ser aqui bem econômico para a gente poder seguir ao debate. Quer dizer, reforçaria só dois aspectos. O conceitual, o fundo é uma forma de vinculação de receita, né, para uma determinada finalidade. Isso é um instrumento orçamentário, um instrumento fiscal, financeiro, que existe sempre, né, teve no Brasil, existe em todo lugar do mundo, né, e por si só não significa, né, nenhum pecado, né, o erro, eu até diria que, ao meu ver, tem uma grande vantagem de melhorar a transparência, principalmente no caso nosso brasileiro, que a gente tem, acho que o orçamento mais detalhado do mundo. Felizmente não é mais entregue nenhuma versãozinha em papel, né, que senão acho que talvez, quando era em papel era 3 metros de altura, hoje já deveria estar em 10 metros de altura. E por incrível que pareça, o detalhe acaba significando uma perda de transparência, uma perda de noção das grandes contas. E o fundo é um instrumento que permite, né, você ter uma vinculação melhor, uma melhor fiscalização. Está aqui os nossos colegas, né, dos tribunais de contas. Segundo, especificamente sobre fundos de desenvolvimento, fundos garantidores, também não é uma jabuticaba que só tem no Brasil, muito pelo contrário. Vários países no mundo utilizam fundos, independente de serem da sua natureza. O próprio orçamento dos Estados Unidos, quase que 60% do orçamento dele tem vinculações carimbadas, e que boa parte delas, na verdade, mesmo que quando nos chama de fundo, fundo né? Os fundos financeiros, nós temos fazendo um estudo, liderado aqui pela nossa colega Daniela Prats, e mostrando como este instrumento é utilizado em todo o mundo, naturalmente que atendendo às especificidades de cada região. Em boa parte dos países, os fundos são extra-orçamentários, ao contrário do Brasil, que os fundos são orçamentários, até porque a Constituição de 88 exige que tudo esteja dentro da Constituição. Eu acho que nós temos este debate aqui, é uma boa oportunidade, acima de tudo, de a gente olhar para o futuro,
né? Como melhorar a governança, como melhorar a transparência e, sobretudo, como tornar mais efetivo, né, mais produtivo o uso dos recursos públicos. Nós estamos entrando numa fase que todo mundo já sabe muito bem de desafios, os desafios fiscais que nós já tínhamos vão ser acelerados por uma nova realidade macroeconômica razoavelmente complexa no mundo afora, e você tem o desafio de fazer mais e melhor com mesmo ou menos recursos. E eu acho que os fundos públicos no Brasil podem atender muito bem a cumprir esse desafio. Obrigado. E, de novo, peço desculpas aí por estar online, mas estou prestando atenção e ouvindo tudo aqui direitinho. Obrigado, Zé Roberto, pela sua participação. Já já a gente volta aí para você. Secretário Eduardo, então a gente conclui essa primeira rodada com suas palavras, por favor. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos, agradecer, né, a BDE, em nome da nossa presidente, né, que já está aí fazendo vários milagres aí, né, celebrando aí várias parcerias aí com as superintendências, enfim, vários caminhos sendo destravados. Cumprimentar aí também em nome do Gabriel aí todos os nossos colegas. Tivemos aí já a oportunidade de acompanhar, né, o Zé Roberto aí é um professor aí, enfim, um grande doutrinador, e a gente teve a oportunidade de acompanhar estudos deles no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros. Enfim, tem muito trabalho, então, para a gente é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, dos fundos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né. Então, nosso colega do TCU falou um pouco do FNO, FCO, FNE, enfim, os fundos constitucionais. Temos novidades em relação aos fundos de desenvolvimento, né. Então, aí cumprimentando nossos amigos aí do Banco da Amazônia, né, enfim, Banco do Brasil, aqui, que estamos aqui na casa deles, aqui, um palco super, né, moderno aqui, né. Então, agradecer. E o Banco do Nordeste, não estou vendo aqui, mas deve estar por aqui também. Ah, está aqui atrás aí, ó. Está vendo aí, ó, Aldemir? Pô, então estou cercado por amigos aqui, então estou muito tranquilo, né, de trazer um pouquinho da mensagem dessa agenda que está sendo trabalhada por todos nós, né? BNDES também um parceiro novo aí nesses fundos de desenvolvimento. A ideia é que a gente possa estar fazendo blend, mas é a oportunidade da gente também trazer, né, o que a gente está fazendo e escutar um pouco dessas percepções. Gostei muito já da sua contratação, do que você falou aí, para a gente é muito importante, porque a gente entende aqui no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional da criticidade da importância desses fundos, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos abismos regionais, né, do Brasil, de estados em que a gente tem IDH de regiões africanas e IDH de regiões europeias, e que, graças a esses fundos, a gente tem ainda algum mecanismo para garantir que recursos sejam destinados exclusivamente para as regiões que estão mais atrás. A gente vê a importância de a gente ter esse tipo de instrumento, né? E, além dessa importância de fortalecimento, e aí registrar mais uma vez a importância de a gente estar junto aí com o TCU, com os órgãos de controle, e aí, reforçando as suas palavras, né, eu acho que cada vez mais essa presença fortalece o avanço de agendas tão importantes. A gente tem, por exemplo, né, casos emblemáticos como a Transnordestina, que, se a gente não tivesse lá com o TCU, a gente estava até hoje discutindo caducidade, né, descontinuidade de obras públicas, e os fundos de desenvolvimento, então, e fundos constitucionais, estão viabilizando esse tipo de empreendimento e de infraestrutura tão crítica, né? A gente tem a agenda, por exemplo, de saneamento, que é conduzida aí com o BNDES com maestria, sendo estruturadas em todas as regiões, de norte a sul do Brasil, mas principalmente financiadas nessas 3 regiões aí que a gente tem fundos constitucionais, pelos fundos de desenvolvimento, né? Hoje, né, dia 1º de abril, não é mentira, pessoal, mas dia 1º de abril a gente tem, então, o encaminhamento de uma inovação muito importante que a gente vem trabalhando desde 2023, que são os encaminhamentos das primeiras operações de crédito de multilaterais, né? Então, temos aí a FD, Dominique, aqui, nosso colega aqui atrás também. Opa, aqui, então, cumprimentando aí o nosso amigo Dominique. A FD e NDB, com aportes aí de 300 milhões de euros e 500 milhões de dólares, respectivamente,
para os fundos de desenvolvimento, ou seja, inaugurando aí mais uma forma de captação de recursos internacionais para financiar projetos aqui dentro do Brasil, utilizando um pouco, aí já fazendo o link com os debates de hoje de manhã, né, utilizando novas fontes para captar esse, de certa forma, excesso de liquidez internacional nos instrumentos que a gente tem aqui no Brasil, para a gente avançar nessa agenda de infraestrutura que é tão crítica, tão importante, para a gente promover esse avanço e, de certa forma, também, confirmando um pouco das falas anteriores, a importância de a gente estar utilizando mecanismos inovadores para a gente, de certa forma, continuar avançando, continuar produzindo, mesmo com os desafios, né, de teto fiscal, né, e outras questões que acabam cada vez mais pressionando o nosso orçamento dentro do Executivo. Né, e aí a gente tem outras disputas, né, disputas aí com emendas parlamentares, teto, enfim, muita coisa acaba impedindo um pouco essa participação direta da administração pública do gasto, né, do Executivo em infraestrutura em relação ao PIB, mas que, sem dúvida, graças aí aos fundos, né, a gente consegue ter, então, um aumento dessa participação e um avanço importante aí nessas agendas. Né? Então, me colocar à disposição aí nessa tarde aí, que eu sei que vai ser muito proveitosa aí para todos nós. Obrigado, Eduardo. Bom, agora eu vou tentar botar no liquidificador tudo que vocês falaram aqui. E, como eu falei, eu vou tentar, a partir da fala inicial de vocês, tentar devolver um pouco para uma segunda rodada, e aí depois a gente abre para contribuições de todas e todos aqui que estão com a gente nesse fórum. Eu acho que ficou bem claro, né, a importância, e foi interessante o Agostinho trazer os números, né, e não foram todos os fundos, né, que a gente opera, né, nessa sala foi uma fração, mas já deu para perceber, né, a capacidade financeira que esses fundos propiciam. Eu acho que essa é uma vantagem que o Brasil tem, né, e aí quando a gente fala de transformar o país, né, o Brasil, por exemplo, tem vantagens enormes em biomassa, mas eu preciso transformar a biomassa para, por exemplo, vender combustível de aviação, novo combustível de aviação, né, o SAF, para eu ter vantagem competitiva no futuro e gerar impacto, né, como o Manuel falou. Então, a importância, né, desses fundos e o Brasil ter à disposição esses mecanismos. Né. E eu achei também outra informação importante colocada aqui, e aí, voltando aqui para o tópico da nossa sessão, né, fundos públicos e o orçamento, que é importante, o fundo público financeiro, né, e aí eu acho que também Biasotto depois vai explicar para a gente essa heterogeneidade. Acho que é bom a gente lembrar que a gente está aqui, acho que o foco principal nosso, pensando na BDE, o público da BDE, são os fundos financeiros e os fundos garantidores, né? Não entrar naquela miríade de fundos, que aí eu acho que é uma discussão orçamentária bem mais complexa. Mas o fundo financeiro, ele é uma despesa financeira, mas ele tem impacto fiscal. Ele é uma despesa financeira, ele não afeta o resultado primário, mas ele faz parte do orçamento público. Né? O Fundo do Clima, por exemplo, o Fundo Nacional de Mudança do Clima, o Fundo Clima, ele é aprovado na lei orçamentária anual no Congresso Nacional. Então, ele passa pelo debate da Comissão Mista de Orçamento, ele é votado. Mas ele não tem impacto no resultado primário, mas ele tem impacto na dívida bruta do governo. Então, acho que isso é importante, né, ficar claro que o fato de ser uma despesa financeira não significa nem que ele está fora do orçamento e nem que ele não tem impacto fiscal. Né? Então, acho que isso foi importante também desse debate, isso é importante a gente tirar. Mas, dito tudo isso, acho que a gente tem que fazer um debate agora bem focado, pensando aqui nos agentes operadores desses fundos, e aí voltando para o Agostinho. Eu acho que, de tudo que a gente falou, da importância, mas também do volume, dos volumes financeiros, né, do impacto que isso tem, né, se você pudesse nos ajudar a discutir uma coisa que o Biasotto levantou a bola, falar da governança. Né? Você, como representante do TCU, né, o BNDES ele aprendeu demais com o TCU. Hoje, o BNDES é uma casa transparente, é uma casa que evoluiu muito nas políticas públicas, em parceria com o TCU. Né? Então, a gente sabe da importância, né, dos órgãos de controle, das auditorias. Mas eu queria que você contasse para a gente assim, o que é importante, o que você gostaria de destacar quando vocês vão olhar a governança de um fundo, né, a questão das transparências, da boa gestão. O que seria importante, aí, pensando que você está conversando com vários operadores, gestores desses fundos, que, obviamente, querem também operar com segurança jurídica, né, como o Biasotto bem colocou. Então, se você pudesse colocar para a gente, eu sei que daria para você fazer uma tese de doutorado sobre o assunto, mas você tem 3, 4 minutos para falar. Ok, Gabriel, obrigado.
Realmente foi muito interessante a fala do Biasotto sobre governança, e é importante para a gente frisar a necessidade de que esses fundos tenham robustez na sua governança. Então, não vou ficar aqui falando de o que é uma governança, como são os detalhes. Eu vou tentar trazer um exemplo mais prático, um trabalho de auditoria que a gente fez, auditoria operacional. Como eu falei, nós não somos aquele tribunal que somente quer punir gestores. A gente trabalha também com auditorias operacionais, que é ali junto com o gestor, identificando fragilidades ou pontos de melhoria. Então, por exemplo, um fundo robusto, um fundo privado, o FGTS, que eu posso usar como exemplo, que nós fizemos um trabalho e verificamos como funciona a sua governança. O FGTS, o fundo, ele tem o seu conselho curador do FGTS, que é o conselho deliberativo, que traz as macro definições de como vai ser usado os recursos, de como vão ser usados os resultados, e como vai ser a alocação. Então, já é uma instância de governança. A gente tem também, dentro do FGTS, a Caixa como agente operador. Mas ela também é agente financeiro, porque ela também financia. Então, é importante essa agregação de funções. Então, o agente financeiro tem que ser conduzido por um grupo diferente daquele que está com o chapéu de agente operador. Então, isso é importante verificar isso, por quê? Porque não pode haver uma contaminação daquilo. Então, a gente verificamos também essas características. O que mais que a gente pode salientar? Verificamos diversos aspectos, né, dessa governança, e verificamos também que uma possibilidade de melhoria que a gente teria no FGTS seria a criação de um comitê de auditoria e comitê de risco. Então, nós apontamos isso como sugestão, como recomendação, e aí, de acordo com a possibilidade, aí a equipe a Caixa, o Conselho Curador, vai deliberar sobre essa nossa sugestão para melhorar a robustez. E é isso, importante mencionar isso, a robustez dos fundos é ponto fundamental. Não dá para a gente ter fundos criados de qualquer jeito, porque ele está concorrendo com o orçamento, ele tá consumindo recursos orçamentários. Ele tem a grande vantagem de que ele vai propiciar investimentos, e o recurso vai e volta. A gente tem o caso do FCO, FNE, FNO, que são empréstimos, taxas melhores, taxas que vão beneficiar o tomador, mas ele retorna para ampliar. Ele tem a sua fonte de recurso própria, que, no caso dos fundos constitucionais, é o IPI e o Imposto de Renda, um percentual de 3%, para esses fundos, e eles vão sendo alimentados e eles são subsidiados. Isso facilita o subsídio, mas ele tem a grande vantagem de que eles são reaplicados perenemente. Então, todo esse recurso tem que ter uma boa governança, tem que ter uma boa fiscalização, justamente para que a gente não tenha fuga de recursos, não tenha desvios. Então, nós trabalhamos na punição, quando há um desvio de conduta, mas trabalhamos na orientação, no sentido de que avaliar aquela governança junto com o gestor e tentar ajudá-lo nas suas soluções. Excelente, Agostinho, obrigado. Acho que eu anotei aqui, certamente vamos aplicar todas essas regras aí, acho que é importante para a boa governança. Aí, pulando aqui, Manuel, eu acabei falando, né, sobre, remetendo aí a sua discussão sobre o balanço patrimonial da União, a importância de você olhar. E aí, lembrando, né, apesar de ser uma despesa financeira, um fundo de crédito, fundo financeiro, ele tem seu impacto fiscal, ele vai ter a depender do incentivo de taxa de juros, como o Agostinho falou, vai ter um custo de carregamento, né, que vai afetar só a dívida líquida, vai ter o pagamento de dívida bruta, mas ele gera um ativo. E, como também o Agostinho falou, muitas vezes esses fundos são revolventes, né, então o retorno financeiro desse fundo é reaplicado nesse fundo e o ativo vai crescendo com essa revolvência, com esses juros pagos, né? Hoje, por exemplo, o BNDES com o Fundo Clima, que o nosso diretor Nelson Barbosa falou hoje cedo, a expansão da carteira dele geram futuras receitas financeiras para esse fundo e ele começa a crescer por si só e gerar mais recursos para a agenda verde. Por isso que lá no BNDES a gente brinca que é o nosso FAT verde, né, o Fundo Clima. Mas aí, Manuel, como que a gente olha com o foco de impacto que você estava falando aqui? Eu acho que hoje em dia medir o custo fiscal dos fundos,
A gente já tem até metodologia, o Tesouro Nacional publica relatórios, o Ministério do Planejamento também, né, com o custo fiscal, o custo de carregamento, o impacto em dívida pública. Mas como que eu calculo o impacto no retorno? Seja no retorno financeiro, no ativo, ou seja no retorno macroeconômico, né? Você tem trabalhos sobre multiplicadores de crédito, né, fazendo uma analogia com o multiplicador fiscal. Como que eu faço esse tipo de comparação, principalmente se eu quero avaliar, vamos dizer, a eficiência desse fundo, até um pouco em linha com essa boa gestão, né, boa governança do fundo? Perfeito. Nessa abordagem integrada... Bom, nessa abordagem dos fundos, a gente tem que primeiro reconhecer que, de fato, qualquer intervenção pública envolve um custo. Esse custo pode se materializar financeiramente na forma de um custo fiscal e também o custo de oportunidade, né, que é a alternativa de você fazer uma coisa em detrimento de outra num contexto de escassez de recursos. Quem está administrando política pública sempre se depara com essas duas circunstâncias. O custo financeiro, hoje em dia, ele é muito transparente, existem metodologias bastante bem difundidas para você calcular e identificar, e ele integra tanto o patrimônio do governo na velocidade de crescimento do ativo desses fundos vis-à-vis o crescimento dos passivos do fundo. O resultado financeiro vai ser essa diferença, mas também estudos próprios que são realizados pelo governo, como os estudos, por exemplo, do Ministério do Planejamento, que faz estimativa de subsídio. A parte do custo, hoje em dia, ela é fácil de ser feita. A parte do benefício, que é extremamente importante para a gente avaliar a intervenção e o efeito que você está produzindo na economia, ela é muito mais complexa de ser feita, porque a qualidade da informação é diferente, você tem que entender o objetivo do fundo para avaliar o fundo corretamente pelo seu objetivo. Muitas vezes, questões que o Biasotto colocou aqui são importantes e afetam o rendimento, o desempenho desse fundo, como questões de governança, transparência, etc. Mas eu diria basicamente o seguinte, né, e aí tratando especificamente das questões de crédito que você mencionou. A primeira questão é você tentar identificar qual que é o efeito econômico daquela intervenção. Aquela intervenção está gerando mais investimento, está gerando uma despesa de custeio, quem que você está beneficiando, o que aquela pessoa, aquele agente econômico que está sendo beneficiado, como é que ele reage àquele incentivo. Tá? Cada ação dessa tem um multiplicador e um impacto econômico diferente. Tá? Então, você tem que entender a política para saber quem que ela está atingindo e como é que a economia reage a isso. E aí tem vários métodos para identificar. A segunda questão que você tem que avaliar é a questão da aditividade. Muitas vezes o governo atua no mercado de crédito gerando um pequeno recurso que é capaz de alavancar e viabilizar um grande projeto. E aí o que a gente chama de efeito multiplicador. Né? Eu diria que a gente caminhou muito nesse sentido. Nos últimos anos, por exemplo, o BNDES, eu acho que, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, é um dos bancos que se tornou mais transparente nessa questão da avaliação do que está sendo feito. Tá? E eu acho que é um bom exemplo para outras instituições financeiras seguirem. Existem outras metodologias que são mais microeconômicas, que você tenta avaliar projetos comparáveis, que receberam apoio ou não, mas que integram todo esse ecossistema de avaliação que você, a partir da combinação desses vários resultados, você consegue ter uma diretriz e uma perspectiva de impacto, se ele é positivo ou não, e, principalmente, se for negativo, onde é que ele pode ser aprimorado, que eu acho que é o objetivo de qualquer gestor. Né? Então, para concluir aqui essa minha intervenção, eu acrescentaria mais dois temas. Primeiro, eu acho que o estudo que o Biasotto fez com o Zé Roberto Afonso e toda a equipe, eles vão ajudar muito a gente a refletir como é que a política de fundos públicos pode ser aprimorada. Como é que você normatiza e moderniza a legislação dos fundos, para que eles servem, o que eles podem fazer, quais são os mecanismos de governança e transparência que são apropriados e como é que a gente pode avaliar e integrar ele no orçamento público para você ter... E é uma coisa muito importante que o Zé Roberto falou. A gente tem um orçamento extremamente detalhado, porque a gente tem controle sobre tudo que é feito dentro do governo. Existe o registro de todas as ações governamentais. Mas esse excesso de detalhe não se transforma em informação executiva para que você consiga ter um resumo sintético
para que você possa tomar decisão. Isso eu acho que é uma coisa que falta. E essa normatização eventual que a gente pode produzir a partir dessa discussão dos fundos é algo que pode agregar muito nessa tentativa de você ter uma visão mais ampliada do orçamento público, mais completa do orçamento público, para facilitar decisão, gestão e avaliação de impacto. O caso do Fundo Clima eu acho emblemático nesse sentido, porque, de fato, ele era um fundo muito pequeno nos últimos anos. Com a emergência climática, ele ganhou um volume de recursos muito mais significativo, né? Hoje você tem informação sobre os projetos que são apoiados, o banco tem um bom sistema de informação de como é que você traduz isso em redução de emissão de gases de efeito estufa, etc. e tal. E do ponto de vista da engenharia financeira, é o que a gente tem mais próximo hoje de uma regra de ouro, que é o que os especialistas chamam de regra de ouro verde, em que você se endivida para investir no país, gerar crescimento, fazer a transição, contribuir na transição energética e reduzir, né, ou evitar o custo da inação, que muitas vezes as pessoas não conseguem contabilizar e não conseguem justificar a intervenção pública, né? Obrigado, Manuel. Tá ligado. Obrigado, Manuel. Eu vou voltar depois nessa questão da regra verde para falar das captações aqui com o Eduardo, mas eu vou antes passar pelo Biasotto. Mas eu queria só aproveitar que esse seu ponto sobre a necessidade da gente ter uma visão executiva dos impactos, a gente saber comunicar e saber ter as informações para fazer análise de custo-benefício, né, da política, que, em última instância, a gestão de recursos públicos, acho que ela impõe, né, sempre a necessidade de você avaliar custo-benefício. Eu queria aproveitar, presidente Maria Fernanda, fazer propaganda do nosso observatório agora, né? Porque justamente o Observatório do Crédito para o Desenvolvimento, a ideia é a gente juntar todos os integrantes da BDE, a gente começar a olhar impacto agregado, inclusive mensurando a soma, né, desses impactos. Qual a nossa contribuição? A gente já tem um volume de recursos que são aplicados, mas o que isso gerou de externalidade, né? O que isso reduziu emissões, o que isso melhorou a condição de vida da população, quais são os impactos que a gente consegue com isso, né? Então, acho que queria aproveitar e fazer o nosso jabá aqui do observatório, porque você levantou muito bem a bola. A gente não combinou, diga-se de passagem. Então. Quem sabe faz ao vivo, né, mano? A gente aqui está tudo feito na hora. Mas aí, pulando aqui para o Biasotto e para o Zé Roberto Afonso, né, vou fazer a pergunta para vocês dois. Eu acho que o trabalho de vocês vai ser muito importante, ele ainda não está público, espero que em breve, né, seja divulgado, para falar. Eu guardei duas informações muito importantes que estão na sua fala. Primeiro, da importância histórica dos fundos, né? Lá no BNDES, o PIS/PASEP, né, que foi o pai do FAT, né, depois da Constituição, ele é de 74. E é em 74 que o BNDES passa a ter um funding estável, né, porque ele, nos anos 50, ele teve o adicional do imposto de renda, mas ele sempre, quando você olha a história do funding do BNDES, inclusive a gente tem um texto de discussão sobre isso lá no site do banco, ele sempre foi muito instável. E a partir de 74 ele se estabiliza. E com ele, obviamente, você tem captações internacionais, a gente tem agora, né, uma discussão também de futuro importante, mas foi muito relevante. Então, o aspecto histórico do que vocês trazem, também o FGTS, que também faz aí aniversário de 62 anos. 60 anos agora. Então, eu acho que esse aspecto histórico, aí o que eu queria te perguntar. Recentemente, a gente está vendo outros fundos emergirem, né? E principalmente fundos financeiros. E vários desses fundos fazem o que hoje, né, tem as palavras modernas da literatura, né, do de-risking, do fundo catalítico, né? Então, eu queria que se você pudesse falar, né, da importância desses fundos financeiros para justamente mobilizar investimentos privados, né, capitais privados. Como que eles podem ser alavanca de financiamento. Então, é um uso de recurso público, é um uso de orçamento público, mas ao invés de você fazer uma aplicação a fundo perdido e acabou a sua política, não. Ele, na verdade, alavanca. Ele não só tem um retorno financeiro dele, mas ele também atrai capitais privados. Eu acho que hoje, quando você vai discutir finanças climáticas e tudo isso em fóruns multilaterais, inclusive, eu acho que essa é a discussão de fronteira, né? Então, se você pudesse falar sobre isso, e aí, em paralelo, aí, não sei como é que vocês vão dividir essa resposta, os fundos privados, né? Nós, aqui, bancos de desenvolvimento, também operamos fundos privados, que aí também tem outra pegadinha, né? Ele é um fundo privado, mas ele tem aporte de recurso público. Aí a gente falou hoje de manhã do FGO, mas a gente lá no BNDES tem o FGI, que o diretor Nelson também falou, criado em 2008, e que agora tem o FGI-PEAC, que desde a pandemia é um importante instrumento
de garantias, né, principalmente para micro, pequenas e médias empresas. Mas esses fundos privados, a importância deles é, voltando, à alavanca também. Porque o PEAC, por exemplo, a cada R$1 que eu coloco lá, posso multiplicar, a depender das condições, de 5 a 10 vezes o valor de crédito dele. E lembrando que o PEAC ele mobiliza recursos livres, né? Eu não estou ali garantindo crédito direcionado, eu estou garantindo todo o sistema bancário que opera. E outros países usam os fundos privados. Então, o que eu quero falar, a minha pergunta, né? Desculpa, eu me alonguei demais, mas qual é a importância dos fundos privados em, apesar de ser um recurso público, ele multiplicar, catalisar esse esforço para atrair investidores privados? E se vocês puderem falar o que vocês aprenderam olhando esses outros fundos, porque vários fundos que vocês olharam no estudo, fundos internacionais de outros países, eles usam, né, o modelo privado. Eles não só são extra-orçamentários, como muitos deles são privados justamente para ter o privado cotista, inclusive, do fundo. Então, primeira pergunta, fundo financeiro. Segunda, fundo privado. É isso. Bom, vou falar primeiro. Acho que há uns 10 ou 15 anos que eu e o Zé tentamos montar uma espécie de PPP 2.0. Porque, na verdade, assim, você tinha muita condição do capital privado entrar em áreas que são de governo, e algumas, de fato, entraram, foi um processo bem sucedido, mas tem um limite. O limite do risco envolvido na operação e do volume de capital a ser mobilizado. Então, já desde lá de trás, a gente fala assim, dava para montar um fundo aqui, onde o governo entrasse, digamos que o governo entrasse com 30%. Você triplicava a capacidade de investimento, pegasse todo o valor de investimento orçamentário e jogasse nisso. Você triplicava o investimento público federal no ano, mobilizando o capital privado. Mas, para mobilizar capital privado, tem que ter projeto, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter TIR aceitável, tem que ter uma série de condições. De vez em quando vai precisar de um subsídio público, como hoje as PPPs também têm? Pode ser que sim. Tudo bem normatizado, bem estudado e com os riscos administrados, risco de desempenho, risco do projeto, risco da construção, risco de desempenho, tudo isso é quantificável, né? E na hora que você vai chegando em coisas que já são mais difíceis, aí é difícil o capital privado entrar sozinho. E aí nós temos o fato de que nós somos um país onde o Estado sempre foi importante. Então, pense num fundo desses fundos privados que a gente está olhando. A gente tem alguns que já estão operando, mas esse fundo pode ter participação da União, e essa participação da União pode dar uma espécie de chancela ou de garantia dentro do mercado de capitais que você pode mobilizar recursos para ele. Isso pode ser para pessoa física, pode ser para pessoa jurídica, pode ser para fundo de pensão. Porque, na verdade, vamos falar sério, né, gente? Os bancos aqui no Brasil é o seguinte, eu estou trabalhando com dívida pública. Todo mundo só trabalha com dívida pública. É o Tesouro sustentando o país inteiro. A gente tem que mudar isso, e muda. Hoje a gente tem um mercado de capitais que, com algum nível, o amigo Paulo Valles, que já foi do BNDES, sempre fala isso, se você der uma liquidez de segunda linha para essas operações por debêntures, por entrada de privados como cotista de fundos, que dá para fazer. Você tem que organizar o mercado. O mercado de dívida pública existia no Brasil? Não. Quem criou, e criou mesmo o mercado de dívida pública, foi lá em 64, 68, Campos e Bulhões. E criaram a partir do Estado. Mas não dá para falar que foi o banco que criou. Aliás, eles criaram até o sistema bancário junto. Então, mas assim, nós somos isso. A interação público-privado dentro desse país é desde sempre. Então, de vez em quando, eu fico meio revoltado, viu? Eu gostei muito da sua fala, Manuel, porque, de vez em quando, dá uma revolta, né? O cara pega um modelo que ele viu nos Estados Unidos e tenta ajustar o Brasil, desconsiderando toda a história, né? E fica vomitando dados com aquele modelo. Não dá para fazer isso. A economia americana é diferente da nossa. Os capitalismos que vieram na frente são muito mais privados do que o nosso. Então, para mim, o fundo privado é para isso, com governança muito segura, com começo, meio e fim. Nossas instituições financeiras têm condição de fazer isso.
e que agregue o privado. E aí que é a mobilização da poupança. De fato, não vai dar para o Estado fazer tudo, mas ele pode mobilizar poupanças privadas que vão entrar dentro desse processo e viabilizar infraestrutura, em especial. Mais clima, hoje, a coisa do clima, acho que para esse tipo de fundo ela é ótima. E na ciência e tecnologia está fazendo isso. Tem um monte de experiências aí com recurso de FINEP, recurso do BNDES também, que onde isso está acontecendo. Não sei que eu me alonguei demais aqui. Não. Passar para o Zé aqui. Zé, quer falar? Sim, só colocar aqui rapidamente, reforçar, acho que muito aí do que foi colocado. Acho que uma das coisas que a gente está precisando resolver aqui para o futuro é separar alhos de bugalhos, como diz o ditado popular. A figura de fundo é um instrumento de gestão fiscal, orçamentária, financeira, patrimonial, como bem alertou o Manuel, que é usada para várias finalidades. Mas ela de um caso a outro, ela é diferente. Eu acho que uma das coisas que a gente está precisando fazer aqui no Brasil, urgentemente, é desenvolver uma tipologia que ajude a separar esses casos e daí fazer um regramento, desde a governança, desde a transparência, todo mundo quer transparência absurda, desde o seu acompanhamento e sua fiscalização. Me preocupa muito, principalmente o noticiário, quando se mistura. Não bastasse os fundos serem diferentes, é misturar fundo privado com fundo público e querer que alguns fundos privados geridos por instituições financeiras públicas, mas é um fundo privado, por si só, exigir tratá-los como se fossem fundos públicos. Em particular, a gente tem comentado, o caso de vários fundos que hoje são originários de contribuições ou de empresas privadas brasileiras ou de doações, sobretudo internacionais, para combater a tragédia climática e querer tratar isso como um fundo público, como se fosse o FGC, que é o Fundo para a Tragédia Financeira, na qual que o Brasil vive. É um fundo, aliás. Embora se chame fundo, é uma associação privada, tem suas regras de gestão, e eu acho curioso, eu nunca vi ninguém querendo misturar o FGC com o fundo público. Dos fundos públicos, um parênteses à parte, como você citou, Gabriel, acho que a gente tem que valorizar muito o FAT. O Fundo de Amparo ao Trabalhador no Brasil é uma história de sucesso. É de sucesso porque consegue conciliar política social com política econômica e política fiscal. Eu me lembro até hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Constituinte, e fui questionado na época da Constituinte por um parlamentar muito nobre, que defendia o interesse dos trabalhadores, e que ele dizia assim: mas, Zé Roberto, por que a gente vai pegar essa arrecadação do PIS/PASEP e vai dar só 60% para os trabalhadores? Os outros 40% que vão para o BNDES não vão para os trabalhadores. A gente estava falando, olha, os 60% vão para pagar o seguro-desemprego e os 40% vão para gerar emprego que beneficiem os trabalhadores, e quanto mais bem sucedido for os 40%, menos você vai precisar usar dos 60% do seguro-desemprego e mais você vai capitalizar, e o FAT, os números aí que foram citados, é uma história de sucesso de capitalização. E eu acho que nós estamos indo muito bem, também, na minha opinião pessoal, com os fundos regionais, constitucionais regionais, e isso tudo aponta caminhos de sucesso e que devem vir a ser seguidos pelos fundos de desenvolvimento, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e, eventualmente, equivalentes estaduais que venham a ser criados na reforma tributária. Isso são fundos, aqui sim, fundos públicos, que têm a sua finalidade pública. E eles têm um papel fundamental de olhar ao longo prazo. Aí queria fazer um gancho, Gabriel citou aí no início da conversa, querosene de aviação, que está na ordem do dia aqui, a gente olhando o noticiário, que foi divulgado um reajuste de 55% no seu preço no Brasil. É engraçado que ninguém diz que, na verdade, o preço internacional subiu em muito mais do que os 55%. Na Europa dobrou o preço do querosene de aviação pelas razões óbvias, é uma guerra do Irã, commodity internacional.
O que isso tem a ver com a nossa conversa? O que era importante era a gente parar de olhar o curto prazo e olhar o longo prazo. O Brasil, em tese, é autossuficiente de petróleo, mas, em poucas palavras, a gente exporta o excedente de petróleo para importar o que nos falta de diesel e querosene de aviação. No caso, querosene de aviação, 15% é importado. Felizmente, quase nada vem, me parece que do Estreito de Hormuz, a maior parte desse querosene vem da Rússia e pelo norte, né, da Europa. Agora, a pergunta não é possível, a gente não consegue fazer uma refinaria, nosso petróleo é petróleo bruto, já teve várias histórias, né, em torno disso. De repente, você não precisa fazer uma refinaria grande, você pode fazer mini refinarias, quanto o resto do mundo está falando. Mas isso é urgente de ser feito, né? E a gente pode começar já, e eu acho que aí, de novo, aqui volta isso. Tanto fundos públicos podem ajudar nisso, quanto os fundos privados alavancar. E o que esses recursos. Não vamos... me permita lembrar também do SAF, querosene de aviação verde. O Brasil é considerado o país que tem o maior potencial do mundo para produzir e exportar SAF. Hoje é caro fazer, né? O SAF é caro, você precisa, como era caro o etanol quando apareceu, né? Você precisa investir muito em tecnologia, investir em ganhar, né, escala, e isso aqui seria um produto que concilia, de novo, aí lembrando um pouquinho a história do FAT, o social, né, com você com uma melhoria ambiental brutal e com o ganho, conseguindo que ele seja até mais barato, no dia que ele pudesse ser mais barato do que o de petróleo, com ganhos econômicos, de expandir a aviação, baixar preço de passagem. O que tem a ver com a nossa história? Isso aqui são investimentos de longo prazo, e esses investimentos de longo prazo podem estar sendo aportados pelo setor público em parceria crescente com o setor privado. A Biasotto até falou que a gente fez um desenho um tempo atrás que a gente chamou uma PPP 2.0. A Biasotto acha que a gente tem que fazer hoje uma PPP 4.0, 5.0. É urgente. O ponto essencial é que o setor privado, você pode fazer investimentos de longo prazo na qual o setor privado entre junto com o setor público, inclusive financiando diretamente investimentos. Você não precisa nem talvez tramitar o recurso dentro do orçamento público, por dentro do fundo público. Lógico, tudo que for público está no orçamento, tudo que for privado pode ir ao lado. E o privado, que a gente bem sabe, tem um horizonte de curto prazo, é mais averso ao risco, pode sair antes. E o longo prazo, os fundos como o BNDES, os fundos condicionais, podem, né, sair no final. E no meio desse caminho tem o fundo de pensão. Hoje, mais de 2/3 dos investimentos do fundo de pensão brasileiro estão em dívida pública. Lógico, né, com a Selic do tamanho que a gente tem, né, qualquer um de nós aqui é fácil, né? Aliás, até hoje ser diretor de fundo de pensão, diretor de qualquer empresa financeira, né, diretor financeiro de qualquer empresa do país, né, você tem alternativas onde aplicar. Isso é uma exceção, isso tem que mudar, e significa que os fundos de pensão têm que buscar bater metas atuariais. Eles também precisam olhar o longo prazo, eles também podem ir para a infraestrutura. Ou seja, nós temos enormes oportunidades, e desculpe aqui me estender, Gabriel, aí já, né, junto aí com várias outras explicações. Acho que a gente tem que olhar o futuro, ter uma visão, né, mais estratégica e aproveitar as imensas oportunidades que estão surgindo com as crises. Já vinha da crise da Covid, para a crise da Ucrânia e agora com a crise do Irã. Aliás, só lembrando um detalhe antes que a gente esqueça, né, boa parte da dívida pública norte-americana está baseada nos petrodólares, né? E muito dos financiamentos das big techs americanas também são oriundos dos petrodólares, são oriundos, inclusive, de fundos soberanos da Arábia, né? Será que esses fundos vão continuar com a mesma estratégia que tem hoje, depois de tudo que está acontecendo? Volto a insistir, acho que o Brasil, América Latina, emergentes, África, inclusive, tem oportunidades, e a gente tem que, lógico, os fundos não são a panaceia, mas são instrumentos importantes para a gente ter uma nova estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil aproveitar essas enormes oportunidades. Desculpe me estender e né, de novo, não está presente aí com os colegas. Obrigado, Zé Roberto. Eu acho que essa mesa ela propicia esse tipo de debate, né, que a gente vai do custo fiscal, da boa governança, aos desafios de desenvolvimento. Eu acho que esse era o objetivo mesmo. Mas já passando rapidamente aqui para o secretário Eduardo, eu queria agora, né, dar um zoom nos fundos de desenvolvimento regionais que você comentou e que a gente está querendo muito operar com você, e você sabe bem disso.
em parceria aí com os nossos bancos irmãos, a Ibasa, BNB, Banco do Brasil. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco, porque tem uma novidade, e o Fundo Clima também foi oriundo disso, e agora os fundos de desenvolvimento regionais, que é o Tesouro cumprindo um papel fundamental de fazer as emissões sustentáveis, ou captando junto a multilaterais, e conseguindo internalizar isso no Brasil com custos competitivos. O BNDES, ou qualquer banco aqui do nosso Banco de Desenvolvimento, quando a gente vai captar no exterior, a gente sempre tem o custo do câmbio. O Brasil, né, um país com volatilidade cambial, né, elevada. Quando a gente internaliza esse recurso de captação, a gente sempre enfrenta, né, um custo interno em reais um pouco mais alto, porque a gente tem que absorver o risco cambial. Mas o Tesouro, de uma maneira, né, muito engenhosa e eu acho que uma inovação muito importante, e dialoga, né, com o que se preconiza para esses financiamentos atuais, a necessidade que a gente tem, emergência climática, desigualdades, etc., ele faz o hedge dessas operações. Então, em última instância, ele capta no exterior, com multilaterais ou com emissões em mercado, com títulos sustentáveis, e ele aporta em reais, assumindo o risco cambial, e o Tesouro tem essa capacidade, né, com as reservas, a gente falou hoje mais cedo disso. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: qual foi a importância e qual está sendo a importância do desenho, da gente ter uns fundos de desenvolvimento regionais que já existem, já estão normatizados, já têm sua governança, para justamente os multilaterais se interessarem e investirem nesse fundo? Porque, em última instância, foi isso que aconteceu, né, se eu entendi corretamente. Então, se você puder só explorar isso, porque fala, mais uma vez, da importância da gente ter esses fundos bem desenhados, como são, né, os fundos de desenvolvimento regionais. Não, é uma construção, né, que... É por isso que eu fiz questão de agradecer aí a todos, né? Foram muitas mãos, a gente teve uma construção muito forte com o COFIEX, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, né? E eu lembro logo no começo de algumas dúvidas em relação... Bom, a gente já tem os fundos constitucionais, são fundos grandes, alimentados aí, né, com a participação de impostos federais, então os fundos de desenvolvimento estavam ali desde 2016, sem novos aportes, tem uma sustentabilidade, porque... em função do retorno, né, da saúde das operações e até do zelo, né, dos bancos administradores aqui, a gente tem, então, uma carteira gradativa, mas, de certa forma, um crescimento muito díspare, né? Os fundos constitucionais aí, chegando aí nas centenas de bi, e os fundos de desenvolvimento ainda, né, com uma carteira de mais 10 bi, mas muito estagnada, né, em função dessa falta de novos aportes. E aí, a nossa defesa da gente construir essa captação com esse hedge do Tesouro, né, primeiro por vários fatores, assim, né, se o brasileiro, de maneira geral, já tem aversão a contratar em dólar, porque hoje aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente tem aí uma oscilação cambial muito alta e o empresário brasileiro, né, tem esse receio. Nas regiões mais vulneráveis, esse problema é ainda maior. A gente já tem um risco, né, que, inclusive, importa em que os bancos administradores acabam sendo os principais operadores nessas regiões. Ou seja, a gente já tem Norte e Nordeste, principalmente, regiões com uma disponibilidade de crédito menor quando a gente compara per capita com as outras regiões. Então, já tem esse desafio. Aí, a gente trazer o risco cambial para essa operação seria inviável, né? Então, essa importância do Tesouro, né, estar junto com a gente, assumindo esse risco cambial, foi fundamental. Outra questão fundamental foi o seguinte: os fundos de desenvolvimento permitem que a gente opere a taxas inferiores às taxas que a gente tem padrão em relação ao Selic. Então, são fundos que conseguem operar com taxas descontadas, né, com algumas regras, mas a gente consegue, então, principalmente num contexto como o nosso, de uma Selic muito alta, a gente tem, então, mais uma alternativa para essas regiões. E o terceiro ponto fundamental que a gente quer destacar é que são fundos que garantem que eles podem ser aplicados apenas naquelas regiões. E aí a gente sai da armadilha que acontece tradicionalmente no Brasil, quando a gente tem grandes soluções que são fundamentais, são estruturadoras, mas que a gente, infelizmente, não consegue ter mecanismos para reduzir essas desigualdades regionais, como a gente tem, por exemplo, o Nova Indústria Brasil, programa fantástico, conduzido aí com maestria pelo nosso vice-presidente Alckmin, BNDES junto, né, 200 bi em operações disponíveis, mas quanto que está indo para Norte e Nordeste, Centro-Oeste, alguma coisa ainda,
muito incidental, né, ligado ao agro, mas Norte e Nordeste com uma série de desafios. Então, assim, se a gente não fortalece os fundos de desenvolvimento, né, não fortalece FDNE, FDCO, FDE, a gente não consegue garantir que esses recursos cheguem nas regiões menos desenvolvidas. Então, essa estratégia foi fundamental. E aí tem um ponto importante também, de certa forma, de acelerar esse amadurecimento e essa disponibilidade de recursos nessas regiões, né? A gente falou de governança, por exemplo. E esse foi uma das jornadas desafiadoras aí com os multilaterais, né? A gente tem, então, o CONDEL, que é um instrumento, né, de governança importantíssimo, com participação de governos subnacionais, governadores, representantes das entidades privadas, enfim, vários ministérios, né? Mas como que a gente, aproveitando toda essa sinergia, superintendências, enfim, toda a estrutura, garante, por exemplo, que a gente tenha a incorporação de recursos que seguem, então, normas internacionais, critérios de sustentabilidade internacionais, por exemplo, então temos discutido, né, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes legados e evoluções que a gente vai ter agora nessas regiões, né, e além das parcerias como o BNDES, né, e estamos chamando também a própria Caixa Econômica, outros parceiros aí para operarem, né, esses fundos de desenvolvimento, ampliarem as possibilidades além dos bancos de desenvolvimento, mas a riqueza de a gente então ter, né, esses multilaterais trazendo, por exemplo, preocupações como não financiar as cadeias tradicionais, por exemplo, de pecuária. Então, a gente pensar, os fundos de desenvolvimento poderiam, em tese, financiar qualquer tipo de projeto dentro das regiões, respeitada a nossa legislação, né, Código Florestal, enfim, a gente não está falando de operações aleatórias, mas quando a gente traz esses multilaterais, a gente está trazendo uma agenda ESG super sofisticada, uma agenda, né, moderna. Então, a gente está pactuando, por exemplo, com o FD, né, agendas de saneamento, agendas de segurança hídrica, agendas de gestão de resíduos sólidos, de cidades inteligentes. Então, agendas inovadoras, né, que não são amarradas hoje nos FDs, mas que, em função desse ingresso de recursos, com esse RED, com todas essas condições mais favorecidas, vão poder impulsionar um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo, né, muito mais sofisticado, vamos dizer, do que o modelo tradicional que a gente tinha aqui. Então, a gente tem um aprendizado muito grande, e é importante que todos os bancos administradores e os bancos parceiros, né, a gente está trabalhando muito, então, pactuando com os multilaterais, que a gente vai priorizar os bancos relacionados, então, ao governo federal. Então, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica e BNDES são os 5 bancos prioritários. A ideia é que a gente possa, inclusive, fazer blend e mitigar, distribuir riscos, né? Então, é muito interessante, por exemplo, a gente pensar num projeto de saneamento, por exemplo, em que a gente tem um CAPEX de 5 bi, os próprios multilaterais, por exemplo, o BID, tem interesse em financiar saneamento, mas está colocando como diretriz, olha, não quero, por exemplo, concentrar. Então, eu estou financiando 500 milhões de dólares, mas eu quero que uma operação tome os 500 milhões de uma maneira só. Então, é fundamental para a gente que a gente, eventualmente, uma parte seja feita pelo FDA no Banco da Amazônia, outra parte pelo BNDES, eventualmente Fundo Clima com outro FD. Então, esse blend de bancos nacionais com recursos multilaterais, utilizando os vários instrumentos, eu acho que para a gente é um aprendizado grande, porque a gente acelera também essa taxonomia e essa padronização nossa, para tornar também o nosso ecossistema nacional cada vez mais atrativo para esses recursos multilaterais e também trazer aí um mercado cada vez mais maduro e os mutuários também preparados aqui, principalmente nessas regiões, preparados para acessar esses recursos, né, que é também um desafio nosso de aprendizado e de preparação para que esses empresários, esses mutuários nessas regiões, principalmente quando a gente fala de Amazônia, né, as cooperativas de produção, enfim, as logísticas hidroviárias, enfim, a série de
de gargalos e de demandantes de crédito possam estar preparados para acessar esse tipo de recurso, né? Tá bom, secretário, obrigado. Eu acho que foi bastante rico essa explanação e eu acho que a importância do... Antigamente chamava de composição de fontes, né? Agora é o blended finance, né? Mas a gente fazer o blended finance aí com várias fontes, acho, diversificar e, inclusive, trazendo fontes de mercado. Os próprios bancos de desenvolvimento hoje podem emitir LCD, a letra de crédito de desenvolvimento, e capturar também recursos de mercado para aplicação. Eu acho que a gente ganhou, né, uns minutinhos, né? A BDE, a organização, nos concedeu aqui uns 10, 15 minutos para a gente ver se a gente tem alguma pergunta aqui da plateia, da nossa arena. Senão, a gente caminha para a conclusão. Então, vamos lá. Acho que dá 2 ou 3 perguntas. André, você deixa 2 ou 3 perguntas? O André está mandando aqui. André, pô. Só pedir para se apresentar e ser breve na medida do possível, por favor. Tá, boa tarde. Jardel, da Agência de Fomento do Estado Tocantins. Eu achei interessante vocês mencionar a questão do FAT. Seria interessante também disponibilizar ele para as agências de fomento de pequeno porte, assim como fez com o Fungetur recentemente, e está sendo um sucesso, né? A gente está distribuindo o recurso do Fungetur, vamos dizer, melhor do que os bancos de grande porte, né? Porque a gente tem essa capilaridade dentro do Estado. Então seria interessante pensar o FAT também para as agências de pequeno porte, pequeno e médio porte. Acho que aqui eu vi aqui, pelo menos. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço ao fórum também. Meu nome é Ciro, sou engenheiro ambiental. Estou agora fazendo ciências de materiais na UNB e eu gostaria de saber uma coisa quanto a condições da gente aportar valores, sendo que a gente não tem histórico. Porque eu estou reivindicando projetar algumas coisas interessantes, não só para mim, mas como um todo, porque meio ambiente é algo que a gente precisa pensar globalmente, por mais que a gente haja localmente. E eu estou querendo fazer isso acontecer, mas eu tô meio que num limbo, vamos dizer assim, porque eu não tenho histórico para reivindicar valor. Qual é o caminho que vocês podem sugerir nesse caso? Meu nome é Alessandra Pérez, eu sou especialista em financiamento climático e finanças verdes. E tive uma proposta minha aprovada no Plano Clima Nacional, onde eu reforço muito a questão do chão de fábrica. O que eu chamo de chão de fábrica? São os municípios. Então, no Brasil, nós temos aí nossos 5.800 municípios, todos tendo recursos, sabendo usar seus recursos, captar seus recursos, para que cada um cuide do seu território. Nós temos aí 100% do território nacional coberto. Então, isso é uma fala que eu sempre trago em todo evento que eu participo. E aí me vem, né? Eu trabalho com muitos municípios, sou senior fellow de finanças verdes do ICLEI, tanto na América Latina quanto na África, e sempre trago a mesma dor. Os municípios não sabem aonde estão esses recursos. Eu estou falando dos municípios menores de 50 mil habitantes para baixo. Os municípios de 100 mil habitantes para cima, eles conseguem pegar dinheiros mais baratos diretamente com os bancos de desenvolvimento laterais, multilaterais, bilaterais, porque a lei assim permite aqui no Brasil. Mas os menores não. Então, eles conseguem através de consórcio, mas eles nem sabem que isso é possível, porque eles não têm conhecimento disso, que desde 2021 eles podem fechar operações, como nós já fechamos com o Vale do Itajaí, uma operação através da COFIEX, uma operação de crédito externo. Então, me vem sempre à mente a importância de, ok, temos recurso, temos saídas, temos operações de hedge, temos o Tesouro com garantia soberana, enfim. Mas e como que os municípios acessam isso? Ou eles vão sempre acessar o dinheiro mais caro, porque quando esse dinheiro vem para o BNDES via intermediário financeiro, né, o BID fecha uma grande operação com o BNDES, usando o BNDES como intermediário financeiro. Ok, encarece o dinheiro na ponta para os municípios menores. Chega mais caro do que chegaria se ele pegasse direto do BID, da CAF, do NDB. Ele sempre pega dinheiro mais caro e ele nem sabe aonde pegar. E outra, onde estão os recursos não reembolsáveis que eles podem pegar? Como eles acessam? Né? Então, assim, como que a gente pode planejar, juntos estamos aqui, né, tantas cabeças pensantes na área de financiamento, como que podemos pensar uma atuação em massa para capacitar os municípios, para que os municípios saibam como pegar recursos, como se consorciar para que juntos consigam ter um engenheiro no município tal, um arquiteto no município tal, um cara de finanças no município tal, e apresentem, assim, uma proposta, como fizemos para o Vale do Itajaí,
ou os municípios menores, onde pegar recursos não reembolsáveis, sair da dependência de transferência da União, sair da dependência de emenda parlamentar, da dependência de filiações políticas e questões políticas. Então, eu trago esse questionamento para a gente pensar nos pequenos. Como fazer esse chão de fábrica funcionar, como fazer o dinheiro chegar até eles de forma barata e sustentável. Obrigado. Bom, eu estou na qualidade de moderador aqui, não vou responder as perguntas, embora tenha se mencionado o BNDES algumas vezes. Eu acho só, presidente Maria Fernanda, André, eu acho que tem tópicos interessantes para discussão na BDE, né, para MPMEs, acesso a crédito, acesso a municípios, né, principalmente porque os bancos aqui de desenvolvimento regionais, eu acho que vão poder certamente responder. Eu não estou muito seguro de como distribuir essas perguntas. Eu não sei se alguém aqui... Eu queria responder essa. Então, vamos lá. Então, porque quando a gente pensa na ideia do fundo, e vamos falar sério que são 5 mil municípios, e não tem sentido você querer ficar capacitando todo mundo, né, para tudo. Então, alguma formatação, que poderia ser consórcio, poderia ser fundo, com participação da União, muitas vezes dos estados e dos municípios, evidentemente, talvez nucleado por essa rede que, na verdade, as agências de fomento conseguem montar, você conseguiria dar conta desses municípios, né? Chegar ao município, na verdade. Porque acho que é muito... A gente achar que um município de 2, 3 mil habitantes deve ter capacidade própria para fazer isso é uma maluquice. É ineficiente. Então, a nossa organização dos 5 mil municípios, de forma que você consiga fazer blocos e intervir, inclusive, lembramos e convenhamos, um problema de drenagem você não resolve no município. Você resolve na bacia hidrográfica, é evidente, né? Então, essa articulação acho que é viável. Obrigado. Alguém aqui vai se aventurar? Bom, então eu acho que fica aqui as duas perguntas como inspiração para a BDE. Eu acho que a gente tem muito a falar, inclusive o BNDES com crédito digital para distribuição de recursos, né, para os mais de 90 bancos. Eu acho que a agenda de garantias, acho que a pergunta aqui, a questão de acesso a crédito e a agenda de garantias são totalmente conexas, né, aqui com o debate. Então eu queria pedir 1 minuto no máximo cada um aqui fazer um guisa de conclusão aqui para a gente fechar nossa arena. Eu vou utilizar o nosso roteiro original. Okay. Então, Agostinho, por favor, obrigado. Antes de gastar esse 1 minuto com agradecimento, eu queria falar mais um tópicozinho que eu pensei, refletindo de manhã sobre o FGO, que criou aquele selo, né? Eu achei uma ideia interessante e a gente fez 2 trabalhos, no FNE e no FNO, sobre a efetividade da aplicação dos recursos. Então, nós verificamos que o selo lá estava falando sobre questões de efetividade, questões de indicadores. E isso poderia ser uma inspiração para o BNB e para o BASA, nas políticas do FNE e FNO, pois as principais fragilidades que nós identificamos, nós fizemos a efetividade baseada em transparência, monitoramento e avaliação e publicidade. E os nossos achados de auditoria, nos 2 bancos, eles estavam muito envolvidos com fragilidades nos indicadores estratégicos. Então, assim, acho que há uma carência de medir, de fazer esses indicadores. E a ideia do selo me veio como uma coisa que pode ser linkada, pensando em modernização e em futuro aí para o FNO e o FNE. Tem outros achados aqui, mas acho que esse seria o mais relevante. Agradecer mais uma vez, agradecer a pessoa do Gabriel, agradecer à BDE, a Maria Fernanda. E, para a gente, nós estamos sempre à disposição, o TCU está à disposição de vocês para outros eventos. Obrigado. Obrigado, Agostinho. Manuel? Eu vou concluir. Desligou de novo? É só comigo que desliga. Tá bom. Fico brincando aqui com ele enquanto eu estou quieto. Mas eu vou concluir aqui a minha participação no painel, resgatando aqui um comentário do Biasotto, relacionado à confusão que a gente faz com a discussão dos fundos públicos, que é importante a gente desfazer. Na pandemia, o governo da época ampliou os recursos disponíveis para alguns fundos garantidores, que permitiu que os bancos públicos atuassem oferecendo garantia. E o problema das garantias no Brasil sempre foi um problema muito grande. No mundo inteiro tem fundos que prestam serviço de garantia, porque esse é um problema realmente do mercado de crédito. Quando acabou a pandemia, muitas críticas surgiram
dizendo que você tinha uma tendência a manter as políticas da pandemia, que isso tinha custo fiscal, etc. e tal, quando, na verdade, a pandemia foi uma oportunidade para você resolver um problema que não era resolvido há muito tempo, porque essa política pública ela deve existir. Tá? Então, isso vai ser registrado no fundo, ativo, passivo, etc. Vai gerar um retorno, crescimento de patrimônio líquido. Todas essas coisas estão registradas. Quando a gente olha só para a dívida e resultado primário, a gente confunde as coisas. Porque o que esse analista queria, na verdade, era resgatar o dinheiro do fundo para aumentar o resultado primário e reduzir a dívida. Quando ele olha só para a dívida, ele não está dando conta do desinvestimento que o setor público está fazendo. Tá? Então, esse painel aqui, combinado com essa iniciativa da BDE, que eu louvo e espero que tenha muito resultado daqui para frente, é uma forma da gente desfazer essa confusão. Porque o que a gente tem que avaliar não é se existe um fundo público, mas se ele atende ao interesse público. É isso que importa. Obrigado. Obrigado, Manuel. Bom, o Manuel roubou minha fala aqui, que eu ia falar justamente isso, porque você tinha perguntado e eu não falei. Mas realmente eu acho que, primeiro, a capacidade dos bancos de fazer essa avaliação de crédito e até de ir além, né? Porque sabemos que os fundos garantidores hoje têm leituras do que eles estão garantindo de uma forma diferente e que compõem com o que está acontecendo hoje. A gente tem uma economia completamente diferente, a gente tem chances de avançar muito de produtividade com coisas que não tem o menor jeito de você fazer uma análise de crédito da empresa, porque ela é uma empresa pequena, que vai crescer muito. Mas então você tem condições, o sistema tem condições de fazer. E aí, lembrando, hoje política fiscal não é só mais a política de recolher recursos no tributário e gastar como despesa pública. É muito mais do que isso. O Estado hoje é muito mais do que isso. Se a gente não entender isso, vamos ficar aí discutindo mal o déficit primário e não conseguimos fazer o país avançar. Obrigado, Biasotto. Zé Roberto, são as palavras finais. Tem pouco a acrescentar, já tinha falado muito. Eu acho que o que enfatizaria, temos que ir a fundo, né? Precisamos acelerar o desenvolvimento econômico e social brasileiro, ser mais verde, ser mais inclusivo, ser mais digital. E eu acredito que os fundos tanto são um instrumento para organizar melhor as ações, né, governamentais, quanto, sobretudo, para firmar novas parcerias com o setor privado, seja nacional, seja internacional, né? Se há alguns problemas com os fundos, que sejam corrigidos, que sejam aperfeiçoados, mas acho que até aqui é uma história de sucesso que pode ser mais racionalizado e melhor, e cada vez melhor utilizado para dar conta, né, dos novos desafios que a gente tem na economia e na sociedade brasileira. Obrigado a todos. Mais uma vez, peço desculpas por estar remoto. Muito obrigado, Eduardo. Bom, agradecer a todos, né, dizer que a gente, em eventos como esse, é sempre uma oportunidade de a gente compartilhar, né, um pouco do que a gente está trazendo e até validar, né. A gente tem, então, não respondendo diretamente, mas aí deixando aí um convite, né, para as provocações, né, em função até do que a gente tem escutado nessas interações, então, encontro dos prefeitos, marchas, enfim, essa questão da gente sempre estar pensando em fundos que pudessem atender também lá na ponta. Então, o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, por exemplo, é um fundo financeiro que tem um parceiro privado com funções de garantia. Estamos estruturando aí inovações aí também com transporte, enfim. Mas há sempre essa dependência também dos municípios também se engajarem, se organizarem, aderirem, né? Muitas vezes, né, eu sei que o BNDES também tem essa vivência, o próprio Caixa FEP prepara a proposta, o contrato está lá pronto, aí o prefeito não quer assinar, muda a gestão, o outro prefeito não quer fazer o projeto. Então, assim, não é fácil, mas é muito bom estar aqui com vocês para a gente construir junto, entender um pouco como que a gente pode fortalecer o Pacto Federativo, acelerar essa agenda de investimentos, de infraestrutura, de geração de emprego e renda, por meio de fundos que eu acho que, como os nossos especialistas colocaram muito bem, é um instrumento fantástico, né, que tem se sofisticado cada vez mais no Brasil, mas, sem dúvida, tem muito espaço aí para a gente cada vez fazer melhor. Então, agradecer e nos colocar à disposição lá no MDR, Governo Federal, para estar trabalhando junto.
Obrigado, Eduardo. Com isso a gente conclui. Agradeço novamente a BDE, parabéns pela organização. Espero que esse debate aqui ainda promova muitos frutos e muitos fundos. É isso. Obrigado, pessoal. Nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes desse painel.